Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista, tempo de pensarmos no Salmo de número 106. O Salmo de número 106 pode ser dividido em três partes. Do verso 1 ao verso 5, o salmista fala sobre aquilo que é o ideal. Dos versos 6 ao verso 46, ele fala daquilo que é o real. Do verso 47 ao verso 48, o salmista fala sobre aquilo que é o total. Do verso 1 ao verso 5, você tem a idealização daquilo que deveria ser o comportamento do povo de Deus, o meu comportamento e o seu comportamento. E neste sentido, então, o salmista nos convida a refletirmos sobre a glória de Deus e a responsabilidade humana em resposta a esta glória soberana. Verso 1 diz: Aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me glorie com a tua herança. Então aí está Deus soberanamente agindo e o povo dele responsavelmente respondendo em compromisso com aquilo que é o ideal. E aqui o salmista fala sobre a benignidade do Senhor, o poder do Senhor que fez grandes feitos, a justiça de Deus que ele ensinou para o povo, e o salmista deseja praticar isso em todo o tempo. Depois ele fala que em meio às fraquezas eles precisam da salvação de acordo com a bondade do Senhor, e também para que a alegria seja uma realidade renovada e restaurada na vida daqueles que são chamados, eleitos e fiéis. Muito bem, esta é a primeira parte do Salmo. A segunda parte do Salmo, a mais longa, ela descreve uma parte da história do povo de Deus. A história da redenção em 5 estágios. E você pode observar que os versos 6 a 46, eles se subdividem em 5 porções, 5 partes. E a primeira delas fala sobre o Êxodo, dos versos 6 ao verso 12. Então o salmista está recapitulando os dias quando o povo de Israel passou pela experiência do Êxodo. Depois você tem, dos versos 13 ao verso 33, a experiência da peregrinação sendo relembrada. Dos versos 34 até o verso 39, o período da conquista, quando o povo já na terra prometida, ele age de uma determinada forma. Depois o salmista volta os olhos para o exílio, que está descrito dos versos 40 até o verso 43, 40 a 43, e por fim, o salmista fala do retorno, dos versos 44 ao verso 46. Então você observa que o salmista, ele usou de muita inteligência para elaborar a segunda parte da sua argumentação. Inspirado pelo Espírito, ele recapitula a história para trazer o aprendizado e a aplicação da mensagem para todo aquele que crê. Então ele relembra 5 estágios da história do povo do Senhor, que vai do Êxodo, passando pela peregrinação, conquista, o exílio e depois o retorno do exílio babilônico. E assim nós temos, de qualquer experiência de exílio que a alma esteja aqui submetida, mas em particular você pode observar esses estágios históricos culminando no exílio babilônico. Cada um desses estágios históricos, na jornada que o salmista está descrevendo, contém
descrições dramáticas daquilo que o povo do Senhor fez. Uma grande parte delas são descrições negativas. E aqui, estas 5 etapas na história da redenção, que vai do êxodo até o retorno do cativeiro, eu quero resumir com 5 palavras-chave. Cada uma destas palavras, então, a meu ver, expressam, ainda que não perfeitamente, aquilo que cada um desses estágios históricos estão descrevendo em si mesmos. Então, quando o salmista fala sobre o êxodo, a impressão que se tem é que ele está falando sobre a reação do povo de Deus em termos de ingratidão. Depois você lê os versos 13 ao verso 33, analisando a peregrinação pelo deserto, e a palavra que me vem à mente é insatisfação. Depois você vai dos versos 34 ao 39, como já mencionei, no período da conquista, e a palavra-chave é insubordinação. Depois, do 40 ao 43, tratando do exílio, a palavra para mim é indignação. E por fim, dos versos 44 a 46, descrevendo o aspecto do retorno, a inconformação. Então, se você estudar esta parte mais longa do Salmo, você observará que o povo, em linhas gerais, reagiu sempre para com a ação divina em 5 palavras que resumem estas 5 reações do povo de Deus: ingratidão, insatisfação, insubordinação, indignação e inconformação. Muito bem. Com isto em mente, então, nós avançamos para a terceira e última parte do Salmo, que fala sobre o total. Lembrando que a primeira parte, de 1 a 5, recapitulando, o salmista fala sobre aquilo que é o ideal. Senhor Deus, é isto que nós faremos, é isto que nós precisamos experimentar. Aí o salmista traz esta fé para a realidade. E aí, então, a segunda parte do Salmo que acabei de descrever, que contém 5 partes históricas, que acabei de mencionar, é então um tratado sobre a realidade da vida de todo aquele que crê, da vida do povo de Deus. E, por fim, você tem o total. O ideal, o real e o total. Sendo o total a somatória da primeira e da segunda parte. Porque o Salmo termina de maneira positiva. Então nós vamos aos versos 47 e 48, e o salmista diz: salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluias. Então, aqui, nesta terceira parte do Salmo, quando o salmista fala sobre a totalidade da experiência que vem do ideal somado àquilo que é o real, nesta totalidade eu também encontro 5 ênfases. Então, antes de mencioná-los, eu quero relembrá-los do seguinte: a primeira parte do Salmo, ela tem também 5 ênfases: benignidade, poder, justiça, salvação e alegria. A segunda parte do Salmo descreve 5 estágios históricos: o êxodo, a peregrinação, a conquista, o exílio e o retorno. A última parte do Salmo contém também 5 ênfases, e eu quero resumi-las da seguinte maneira: a salvação, o salmista diz: salva-nos, Senhor. Depois, o ato de congregar, congrega-nos de todas as partes da terra para onde fomos espalhados, traga-nos de volta para aquele que é o símbolo da sua presença, para a terra prometida, para o contato com o templo. Depois você tem o louvor, o glorificar a Deus em quarto lugar. E o Salmo termina com esta atitude de concordar com aquilo que é agora objeto de acordo entre os membros do povo de Deus
para com o Deus Trino de Israel. Então, nesses dois versos finais, 47 e 48, você tem 5 ênfases. Eu, pelo menos, identifico estas 5 ênfases. A salvação de Deus, o ato de Deus congregar o seu povo disperso. Estas ações gerarão no povo o ato de louvar, o desejo de se gloriar no Senhor, e depois esta concordância, este acordo, e aí eles dizem em uníssono, amém. Aleluias. E é nesse sentido então que nós encontramos esse salmo belíssimo descrevendo a história, que não é a história antiga de um povo desconhecido. Esta é a história minha e sua. Todas as vezes que nós lermos a história do povo de Israel em sua peregrinação, nós estamos como que olhando num espelho a nossa própria imagem. E assim nós não devemos olhar para este texto como sendo uma descrição meramente do passado, antiga. Ela é algo que diz respeito ao passado, que foi verdadeiro, mas igualmente verdadeiro no meu presente. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um verso que, dentre os muitos versos, quero chamar a atenção, na verdade, para 3 versos, que dentre os muitos são interessantes. Mas existe um no Salmo 106, que eu quero deixar por último. Eu quero chamar a sua atenção para 2 versos que estão correlacionados. O verso 6, a palavra de Deus diz: pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Aí você vai para o verso 28, e a palavra de Deus diz: também se juntaram a Baal Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Aqui eu quero fazer 2 observações que aparentemente nada tem a ver, mas você sabe aquela expressão de mal a pior? Eu brinco às vezes lendo a palavra de Deus de Baal a pior. De mal a pior. E Baal, o deus dos cananeus, é conhecido também como o deus das moscas. E este Deus das moscas é procurado por aqueles que desejam viver a mesmice de uma vida que não se renova no Espírito de Cristo. Aí você volta para o verso 6 e lá está escrito algo que às vezes eu fico imaginando se não foi inspiração para um cântico antigo brasileiro, uma música popular brasileira. Eu não sei qual das 2 versões é a melhor, se é Elis Regina ou de Belchior. Eu prefiro Belchior, até porque eu gosto mais das demais músicas dele. Mas não é interessante que eles cantaram na década de 60 e 70 o quê? Como nossos pais. Algumas coisas não mudam, não é? A impressão que eu tenho é que o glacê muda, mas as moscas permanecem as mesmas. De Baal a pior, de mal a pior, como nossos pais. Que lição tremenda esse salmo. Na música brasileira sendo cantado, talvez inconsciente. Eu não sei se o autor da música tinha conhecimento do Salmo 106, seja como for, as palavras são semelhantes e o drama é o mesmo. Pecamos, fazemos as mesmas coisas, erramos como os nossos pais. E Deus conceda a graça e a misericórdia de não terminarmos a história com esta conclusão. Por exemplo, a conclusão que seria trágica, falando de um exílio e de um retorno que não tem possibilidade de acontecer. Pela graça de Deus, o retorno aconteceu, o povo voltou da Babilônia para a Terra Prometida, prosperou novamente, sofreu e prosperou inúmeras vezes desde então, assim é comigo e com você, e o que permanece é esta esperança de que as coisas não terminarão como terminaram com os nossos ancestrais,
com os nossos pais. E o perigo é que se nós não olharmos para Cristo, nós corremos o risco de terminarmos da mesma maneira. Mas aqui eu quero chamar sua atenção para um outro verso que eu disse anteriormente, dos muitos três, e desses três, que eu acredito seja fascinante. Ele é digno de ser lido com muita sobriedade e deve ser um motivo de grande reflexão para todo aquele que crê. O Salmo 106, no verso 15, diz assim: concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível. Uma outra versão diz: e concedeu-lhes tudo aquilo que pediram, e com as concessões o definhamento de alma. E aqui eu pondero uma questão de absoluta importância para mim e espero seja para você. Nós devemos ter muito, mas muito cuidado com aquilo que veementemente, obcecadamente, quase que idolatramente desejamos. Porque se Deus nos concede certas coisas, elas serão para o nosso definhamento de alma. E o que é mais terrível é que Ele pode concedê-las se eu insistir em teimar contra a vontade dEle. E eu peço que Deus nos dê um espírito quebrantado e humilde para aprendermos com Cristo a como orar. Sim, pedir tudo aquilo que está em meu coração, tudo aquilo que eu creio e necessite, mas sempre colocando aquela observação que Cristo colocou, não sendo esta a minha vontade, mas sendo estabelecida a sua vontade, que para mim é a oração mais difícil de toda a Bíblia. Não a minha vontade, mas a sua vontade. E este salmo, então, é um salmo que deve ser lido e objeto de meditação com muito, muito carinho, e que você encontre tempo para esmiuçar, para quebrar, para fazer como Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, disse: tirar desse tesouro antigo, velho, coisas boas, velhas, tesouros novos. Sabe por quê? Porque tesouro nunca fica velho. Um diamante sempre será diamante. Uma barra de ouro sempre será barra de ouro. Quer passe um dia, quer passem 100 anos. E que nós tenhamos na Bíblia esta fonte inesgotável de tesouros maravilhosos que enchem a alma. E eu quero terminar com uma outra recapitulação histórica no Novo Testamento. Vou deixar para que você leia depois. E eu quero chamar sua atenção somente para o fim dela. Estevão, em Atos, no capítulo 7, no seu discurso, no seu sermão, ele faz o quê? Ele recapitula a história do povo do Senhor Deus até a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor Deus diz: ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Eu quero propor que, pela graça de Deus, nós terminemos cada etapa de recapitulação histórica em nossas vidas e Deus permita a nossa vida como um todo, quando esta chegar ao fim, quer Ele nos chame, quer Ele retorne. Que nós possamos terminar cada recapitulação histórica e a história das nossas vidas olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, pronto para nos receber. Que a sua vida, dia após dia, possa ser uma expressão da presença maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E que esta história tenha como conclusão o seu fitar na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Deus Trino de Israel, para este fim, nos ajude. Deus te abençoe e até a próxima.